Nós vamos experimentar agora alguns instrumentos, esquadros de diferentes modelos. Vamos apresentar como os desenhos podem ser utilizados na sala de aula como instrumentos didáticos. E vamos correlacionar diferentes assuntos. Os ângulos internos de polígonos regulares, ângulos centrais, ângulos inscritos na circunferência correlacionado ao número de lados e vértices de polígonos. E, simultaneamente, vamos conversando sobre o uso e o manuseio dos instrumentos de desenho. Sejam todos muito bem-vindos. Como seria agora construir polígonos regulares utilizando os esquadros? O par de esquadros nos fornece os ângulos de 30, de 60 e de 45 graus. O ângulo de 45 é o ângulo externo de um octógono, o de 60 é um hexágono e o dodecágono seria o ângulo externo de 30 graus. Construir uma reta com os esquadros, estar medindo com a régua ou com o próprio esquadro um segmento de 3 centímetros. E agora vou querer construir um dodecágono, um polígono regular de 12 lados, usando apenas os esquadros. Eu sei que o meu ângulo externo, ele vai ser um ângulo de 30 graus. Dessa forma, posiciono o meu esquadro na extremidade do meu segmento e asseguro como ângulo externo um ângulo de 30 graus. Tenho, então, aqui um ângulo externo de 30 graus e aqui um outro ângulo externo de 30 graus. Eu posso chegar aqui agora com a régua e medir novamente os meus 3 centímetros. Novamente, eu vou, a partir deste lado, posicionar um esquadro de 45 graus de forma paralela e reposicionar o meu esquadro de forma que entre o lado traçado e o ângulo externo a ser definido para o próximo lado seja o de 30 graus no meu esquadro. Construir o próximo lado. Sempre assegurando com os esquadros que o meu ângulo externo equivale a 30 graus. E volto a reforçar no processo de aprendizagem do meu aluno que a extensão, o prolongamento de um dos lados, forma com o lado seguinte o ângulo externo deste polígono. Eu vou repetir esse processo até completar os 12 lados do meu polígono regular, que tem um ângulo externo de 30 graus. Esquadro de 45, posicionado de forma paralela ao meu lado, esquadro de 30 graus, garantindo, assegurando um ângulo externo de 30 graus. Posiciono meu esquadro e ele me assegura a condição de paralelismo entre as retas. Reforço, pessoal, que o processo manual de construção do desenho contribui na fundamentação do processo de aprendizagem do aluno. E agora, por fim, ligo o ponto inicial ao meu ponto final. Se eu medir esse último segmento
esse último lado, na nossa disciplina, como critério de precisão do desenho, esses 3 centímetros de lado podem ser de 2,8 a 3,2. A precisão a gente só alcança com a prática contínua dos desenhos. Aqui, acabamos de construir um dodecaedro, polígono regular de 12 lados, usando apenas os instrumentos dos esquadros, onde foi fornecido o lado do polígono.